Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são os autores que eu li pela primeira vez em 2022 e me apaixonei. Esse aqui é um vídeo 100% inspirado no João Vitor do Cobra Letrada. Ele fez esse vídeo lá, né, começando a retrospectiva dele de 2022, falando sobre os autores que ele leu pela primeira vez em 2022 e amou a escrita e quer conhecer outros trabalhos. Então, inspirada nesse vídeo que ele fez, eu decidi fazer esse aqui também. Então, eu já vou deixar o link do vídeo do João aqui na descrição pra você ir lá ver, pra ver autores ótimos que ele conheceu em 2022 e vou fazer a minha listinha aqui também. Comenta aqui quais foram os autores que você leu pela primeira vez em 2022 e você quer conhecer mais trabalhos dele. Eu vou adorar saber pra pegar, inclusive, recomendações de autores pra eu conhecer em 2023. Eu também vou fazer uma lista de autores que eu quero conhecer em 2023, então já ativa as notificações pra você não perder esse vídeo e muitos outros que vêm aí durante o ano de 2023. Se você quiser comprar qualquer um dos livros que eu citar aqui, conhecer o trabalho desses autores, eu vou deixar o link deles aqui na descrição de todos esses livros. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, compre usando o meu link, que assim não acrescento nada na sua compra, mas me ajuda com uma pequena comissão. Eu conto com a sua ajuda pra poder comprar alguma coisa no meu link, então já deixa o link salvo em alguma conversa sua que você tem sozinho no WhatsApp, para toda vez que você quiser comprar, você ir lá e escolher o seu produto. Sem mais enrolação, vamos lá. Eu fiz essa lista de acordo com o que eu fui lendo no início, do primeiro livro que eu li no ano de 2022 até o último, então foi seguindo essa ordem. Não tem, tipo assim, do melhor autor que eu conheci no passado e o último lugar, não vai ter colocação, não vai ter ordem, assim. Mas vamos começar com uma autora que eu conheci logo em janeiro e no ano de 2022 eu já li 4 trabalhos dela e realmente é uma autora muito bem falada e você percebe que ela é bem falada porque os livros dela são realmente muito bons. Em 2023 eu quero continuar lendo trabalhos dela pra quem sabe aí em algum momento zerar os livros dela lançados que eu li, que é a Taylor Jenkins Reid. Eu nunca sei se eu falo o nome dela certo, eu sempre falo Taylor Jenkins Reid, Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins, ponto. Durante o ano de 2022 eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Malibu Renaissance e Evidences of the Affair. Esse último eu li, né, em inglês. Foi minha primeira experiência lendo o livro totalmente em inglês e eu já comecei com ela. A escrita dela é muito tranquila. Em poucas páginas você já se sente 100% envolvido e imerso naquela história. Eu acho que os livros dela trazem alguns pontos em comum, que é a forma como ela consegue diferenciar as pessoas dos livros dela, os personagens dos livros dela. Porque, por exemplo, em Evidências de uma Traição, a gente acompanha as cartas dessas duas pessoas que descobriram que seus companheiros estão traindo elas. E com essas cartas você percebe que eles têm maneiras diferentes de escrever e de se expressar. Em Malibu Renasce, a gente acompanha essa entrevista de cada membro da banda e você também percebe que cada membro da banda tem uma forma diferente de responder as perguntas nessa entrevista. Então, acho que isso é uma escrita muito característica da Taylor e ela faz muito bem de, tipo, ela mesma escrever vários personagens, mas conseguir colocar características nesses personagens de modo que quando a gente tá lendo, a gente consegue perceber quem que tá falando aquilo. E eu acho isso de um brilhantismo enorme e eu quero muito ler outros dela, como Carrie Soto Está de Volta, quero muito ler Depois do Sim e Em Outra Vida Talvez. Eu acho que esses, assim, são os 3 talvez dela que eu gostaria de ler no decorrer do ano, mas não sei como é que vai ser, não tô prometendo nada. Mas ela foi uma autora que já vinha muita gente falando muito bem dela e foi realmente muito bom ter conhecido ela no ano passado. Depois temos uma aí que no ano passado eu li 5 trabalhos dela, que logo que eu li o primeiro eu já li mais 4 em seguida e no decorrer do ano eu quis ler mais um livro de fato dela pra ver se ela iria se consagrar como uma das minhas novas autoras favoritas e ela realmente se tornou uma das melhores autoras que eu já li, que é a Alice Oseman. No ano passado eu li os 4 volumes de Heartstopper, li os 4 de forma digital. O primeiro eu reli no final do ano porque eu comprei o físico dele. E é uma escrita muito quentinha no coração. E aí, mais pro meio do ano, eu fui ler Rádio Silêncio, porque eu queria ler outras formas de trabalho dela, né, que não só HQ, pra ver como seria de fato a escrita dela, né, num romance.
Então eu fui ler Rádio Silêncio, que foi uma experiência incrível. Ele entrou nas minhas listas de livros quase favoritados, livros que eu amei demais ter lido, mas não foram favoritados, mas foi uma experiência incrível ter lido ele no ano passado. Inclusive eu fiz uma resenha dele aqui, porque foi um livro que me impactou muito. É um livro que, apesar de ser relativamente grande, porque eu acho que ele tem umas 400 páginas, e pra mim isso é grande, ele te envolve muito e faz você ler muito rápido, porque a história te prende demais. E como os capítulos são curtos, qualquer momento que você sente pra ler, você avança muito na leitura. E nisso que você avança muito na leitura, você quer continuar avançando mais e mais pra acabar logo o livro, porque a forma como ela escreve te envolve na história e faz você realmente sentir os sentimentos daqueles personagens que ela tá escrevendo. E ela é uma autora bem nova, ela escreveu o primeiro livro dela, eu acho que ela era bem nova mesmo, não lembro a idade, mas eu acho que ela é uma autora que tem muito mais potencial de ser uma das maiores autoras assim do mundo, porque ela começou bem nova e ela já vem aí se concretizando com ótimos trabalhos como Heartstopper, Rádio Silêncio. Esse ano eu quero sim ler Um Ano Solitário e Sem Amor. Essa é uma promessa. De Taylor Jenkins Reid não foi. Mas Alice Oseman é sim, porque eu amei demais a escrita dela. Essa outra aqui, eu só li um trabalho dela e eu me apaixonei pela forma como ela escreve uma protagonista neurodivergente, sendo uma autora neurodivergente, que é a Ellen Hogan com Os Números do Amor. Ela tem outros livros como O Teste de Casamento e eu quero muito ler esse outro porque eu amei muito, foi minha primeira experiência lendo um livro com uma protagonista neurodivergente. Eu me apaixonei pela Stella, que é essa personagem que tem síndrome de Asperger, que é uma síndrome do espectro autista. Inclusive, um dos meus planos para 2023 é ler mais livros com esse tipo de protagonismo, porque foi algo que me interessou muito e me conquistou muito, sabe? E a forma como a Ellen Hogan escreveu, enquanto eu tava lendo, eu me questionei se ela tava escrevendo sendo realmente fiel aos sentimentos que uma pessoa com síndrome de Asperger tem. E aí no final, quando você vai ler as notas da autora, ela fala que ela descobriu que ela tem síndrome de Asperger porque a filha dela tem. E ela sempre teve, mas nunca foi diagnosticada. Ela fala como muitas mulheres têm essa síndrome, mas muitas vezes não são diagnosticadas. E eu acho que a forma como ela escreveu isso foi muito sensível, muito bonita e extremamente incrível. Também entrou um dos livros que eu amei, não favoritei, mas que eu amei demais. E eu quero conhecer outros trabalhos dela, porque a forma como ela introduz protagonismo com local de fala que ela tem, brilhante. Depois vem aí, né, uma das mais aclamadas do ano de 2022, que é a Hayley Hazelwood com A Hipótese do Amor. Eu quero ler também A Razão do Amor, eu acho que é A Razão do Amor, que é o outro romance dela. E a Arqueiro também esse ano vai lançar um livro único com acho que 3 contos dela, que é Sob o Mesmo Teto, Presa com Você e Abaixo de Zero, que foram contos, né, que ela escreveu. Eles vão juntar em uma edição única e vão lançar um livro. Então eu quero conhecer mais da escrita dela pra ver se A Hipótese do Amor foi aquele que fez muito sucesso e que ela realmente escreve muito bem, ou foi só um sucesso único. Então eu quero conhecer mais a escrita dela, o romance dela, a forma como ela coloca alguns outros tópicos no romance, eu achei muito bons. E o hot de milhões. Tem esse autor aí que eu já tava querendo ler trabalhos dele há bastante tempo, mesmo sendo um gênero literário que eu não tô muito acostumada, mas eu acho que foi um ótimo pontapé inicial pra eu realmente entrar e começar a ler esse gênero literário, que é o Rafael Montes. Cara, ele realmente escreve bem demais da conta. Eu li durante o ano passado Jantar Secreto, mas eu quero muito esse ano ler outros trabalhos dele, principalmente Suicidas, que é um que eu estou muita vontade de ler logo, só que eu tenho que comprar pra ler ele, mas realmente a escrita dele é muito visceral e é um tapa na sua cara enquanto você tá lendo. A forma como ele escreve coisas que realmente são muito incômodas, que estão ali propositalmente pra causar esse incômodo, é brilhante, é brilhante. É um livro que eu comecei a ler, eu não tive vontade de parar, mesmo com a minha rotina. Eu tava o tempo todo pensando sobre aquele livro, querendo ler aquele livro. Eu não tinha vontade de largar o livro, por mais pesado e forte que seja. Porque você vai lendo, você vai vendo como que o ser humano pode ser extremamente ruim, muito ruim. E a forma como ele escreve isso, muito
foda. Agora vamos aqui para as mulheres da minha vida, as minhas mamães. Porque não tem ordem na forma como eu coloquei elas, mas eu quis deixar elas aqui pro final, que foram as melhores autoras pretas que eu li em 2022. Eu tô muito feliz porque eu li bastante livros com protagonizados e escritos por pessoas pretas no ano passado. É sempre muito importante o ano todo, não só em novembro, como algumas pessoas fazem. Em novembro do ano passado eu só li autoras pretas, mas durante o ano todo eu continuei fazendo essas leituras porque são muito importantes pra mim, porque é onde eu me encontro, onde eu enxergo uma identificação muito maior do que qualquer outro livro possa trazer pra mim. Então, começando aqui, né, também por ordem dos que eu li, com a Tracy Deonn, que é autora de Lendários. Eu acho que, por enquanto, ela só lançou Lendários e Blood Market, que é o outro, né, que é a sequência de Lendários. Eu não conheço outros trabalhos dela, pelo menos não traduzidos pra cá, mas foi uma autora que ela consegue trazer muitos elementos da história de genocídio do povo preto nos Estados Unidos, da história da escravidão, mas com muitos elementos da fantasia, onde a gente acompanha a história da Bri, né, em Lendários, mas assim, de uma forma que você se envolve muito com a história, com a trama da adolescente, com a investigação da morte da mãe dela, mas você também consegue perceber os paralelos que ela vai fazendo com a história dos Estados Unidos, com a história da escravidão nos Estados Unidos, que é extremamente forte e pesada, mas brilhantemente escrita, que vai te impactar, que vai te deixar com raiva, porque foi um livro que eu amei, eu quero reler em 2023. Quando eu for ler Blood Market, eu tenho certeza que toda vez que eu falo o título desse livro, eu falo errado. Que ódio. Eu quero reler Lendários pra ler a sequência, porque eu acho que vai ser um livro que, cada vez que você lê, você vai encontrar alguns detalhes maiores nele. Tipo, pra mim, Lendários é tipo as músicas do Emicida. Toda vez que você escuta uma música do Emicida, você vai percebendo detalhes, pequenos pontinhos que ele vai deixando ali, que não ficam tão claros na primeira vez que você escuta. Pra mim, Lendários é da mesma forma, que a primeira vez que eu li, eu achei muito bom. Tem muitos detalhes muito óbvios e escancarados ali, mas eu acho que uma próxima vez que eu for ler, eu vou encontrar muito mais pontinhos específicos que vão trazer mais impacto pra história, sabe? Desde a primeira vez que eu li Lendários, eu pensei sobre esse paralelo com as músicas do Emicida. Que eu sou muito fã do Emicida e, tipo, você cada vez que escuta uma música dele, você vai pegando detalhes que ele vai colocando ali bem intrínseco, mas que se você prestar muita atenção, você consegue perceber esses pontinhos. E pra mim a Tracy Deonn faz isso. Eu acho que ela faz isso. Depois dela temos a Tomie Adeyemi, que entrou no melhor livro que eu li em 2022, com Filhos de Sangue e Osso, que eu acho que da mesma forma da Tracy Deonn, escreve e consegue colocar detalhes da fantasia com paralelos do nosso mundo de uma forma brilhante e fenomenal. Eu acho que são autoras que um impacto muito forte da forma como elas escrevem os livros dela, que elas colocam uma representatividade e uma história extremamente necessária, que vai gerar identificação, que vai gerar raiva, que vai gerar muito, muito amor pela escrita delas, mas que ela consegue criar esse paralelo que vai te deixar muito furioso, mas amando 100% aquela obra, que foram duas autoras que trouxeram muito isso pra mim. Eu acho que todas as outras que eu vou citar aqui também conseguiram trazer isso. Depois delas duas, né, temos a N.K. Jemisin, que eu li 100 Mil Reinos dela no ano passado. Eu quero dar continuidade, ler outros trabalhos dela, como Nós Somos a Cidade. Eu quero tentar ler a Quinta Estação, não sei se esse ano eu vou conseguir, mas eu quero ler. Quero continuar lendo a trilogia Legado, né, que começa com os 100 Mil Reinos, que foi uma escrita que eu não conhecia, que eu não estava bem familiarizada, mas conforme você vai lendo, você vai conseguindo entender a forma como a N.K. Jemisin escreve, que é uma forma diferente, na minha opinião. Ela escreve como se você estivesse tentando entender as coisas junto com a protagonista. E ela escreve, ela tem aqui uma velocidade na história, ela interrompe essa velocidade, ela volta, depois ela vai e toma a mesma velocidade que ela estava tendo. Então, ela faz isso aqui várias vezes e você tem que estar muito envolvido na história para você conseguir pegar essa velocidade que ela vai escrevendo os livros dela. E quando eu terminei, eu não sabia se eu tinha gostado ou se eu não tinha gostado, mas depois de um tempo que eu li esse livro e que acho que a história se aprofundou mais em mim, ele se tornou maior do que eu pensava, porque eu terminei de ler, eu fiquei meio na dúvida, mas depois de um tempo ele vai tipo, expandindo na minha mente o significado que essa história teve e a forma que ela escreve, brilhante, brilhante.
Também conheci no ano passado a Octavia Butler, só li um livro dela no ano passado, que foi Kindred, no finalzinho do ano, mas eu quero muito ler outros dela, como A Parábola do Semeador, quero ler Semente Originária, e assim, cara, não é à toa que ela é a dama da ficção científica, não é à toa, porque tudo que ela escreve é muito foda. Tanto a Tracy Deonn, Toma D.M. Foram autoras que elas trazem paralelos da realidade do mundo extremamente racista que a gente vive. E tudo isso de uma forma tão explícita que você lê e você pra você refletir sobre aquilo que você tá lendo, porque são livros pesados, são livros que não dá pra você ler assim freneticamente, porque em alguns momentos você vai precisar dar uma pausa pra poder pensar sobre o que você tá lendo, pra poder digerir o que você tá lendo, porque são coisas pesadas de se ler, porque a gente sabe que aquilo ali não é só a ficção, aquilo ali realmente aconteceu na história do nosso mundo racista. Então, você vai ler aquilo ali que é uma ficção, mas que você sabe que também não é 100% ficção, de uma forma que... muito foda. De uma forma muito foda. Ponto. E também, uma das melhores autoras que eu conheci esse ano foi a Nnedi Okorafor, que foi com Bint, que, tipo, vocês sabem já, se você me acompanha aqui, você já sabe o quanto que Bint se conectou comigo, o quanto que Bint foi extremamente significativo pra mim, o quanto que ele foi um dos melhores livros que eu li em 2022, como ele foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, e o quanto que eu quero conhecer mais da escrita da Nnedi durante 2023. Eu tô louca pra ler Bruxa Akata, louca demais. Não sei se ela tem outros trabalhos além de Bint e da saga de Bruxa Akata, mas eu quero muito conhecer mais da escrita dela e ler tudo, absolutamente tudo que ela já lançou na vida dela. Porque a forma como ela escreveu Bint, parece que ela escreveu Bint pra mim, cara. Parece que ela escreveu Bint pra uma pessoa preta que faz matemática e ama histórias protagonizadas por pessoas pretas que têm detalhes de matemática. Cara, eu acho que Bint foi pra mim. Bint foi pra mim. Eu tenho certeza que ele foi pra mim. Porque esse foi um livro que me impactou demais. Eu falei pra caramba dele quando eu li. Eu falei pra caramba dele nos melhores livros de 2022. Vou deixar linkado aqui também minha lista de melhores do ano, quais favoritados e os piores livros que eu li em 2023, 2022 também. Vou deixar todos eles aqui linkados e também aqui na descrição. Mas a Nnedi Okorafor, ela ganhou 100% meu coração com Bint, porque tudo que ela escreveu lá, cara, é mágico, é brilhante, é brilhante. Eu tô louca pra comprar esse livro, porque eu vou reler ele esse ano. Eu li ele no final do ano passado, eu li ele em novembro, mas eu vou ler ele de novo esse ano, porque eu quero fazer um vídeo específico sobre ele, porque ele pra mim é muito impactante pra não ser tão aclamado quanto ele deveria ser. Vai ler Bint, vai conhecer Nnedi Okorafor, por favor, por favor. Finalizando aí, né, dos 11 autores que eu conheci em 2022. Temos a Talia Hibbert, que foi o meu confortinho de romance durante 2022, que é uma autora que vai trazer protagonismo preto e apenas amor nos protagonismos dos livros pretos que ela escreve. Porque, cara, eu amei demais Acorda Pra Vida, Chloe Brown. Se liga, Dani Brown, não foi tanto pra mim, mas eu ainda assim amei, porque eu sou uma pessoa, uma mulher preta, amando e vivendo a vida do amor preto. Porque foi lindo esse livro. Eu amei, amei, amei A Acorda Pra Vida, Chloe Brown. Foi um dos melhores romances que eu li no ano passado. E assim, simplesmente tudo pra mim. Tudo pra mim. A forma como ela escreve, ela traz os problemas das pessoas, como que as pessoas são mais complicadas do que elas aparentam, como todo mundo tem uma carga, uma bagagem muito, muito grande que vai com certeza interferir em qualquer relacionamento que a gente tenha na nossa vida. Aqui ela fala mais sobre relacionamento amoroso, mas em qualquer relacionamento que a gente vai ter, a gente sempre vai trazer a nossa bagagem. E eu acho que a forma como ela coloca isso, tanto na vida da Chloe, quanto na vida do Red, como na vida da Dani, como na vida do Zafir, e foram todos esses protagonistas que eu li em 2022, e eu quero muito conhecer mais da história, da escrita dela com Vê-se Cresce de Brown e talvez outros trabalhos que ela venha lançar, porque a escrita dela é realmente muito boa. O hot dela, que mulher! Que mulher para escrever um hot. Bom demais, bom demais. Menções honrosas. Vou fazer menções honrosas, sim.
Aqui com Blackout, porque em Blackout eu conheci autoras que eu não conhecia, mas que eu quero muito conhecer mais da escrita delas em 2023, como a Danielle Clayton, a Tiffany D. Jackson e a Ashley Woodcock. São 6 autoras em Blackout, 3 delas eu já conhecia, que é a Nick Stone, a Andy Thomas e a Nicola Yoon. Mas as outras 3 eu quero muito conhecer mais trabalhos dela. Elas não têm muitas outras obras traduzidas pra cá pro Brasil, mas agora que eu tô começando a ler inglês, eu quero muito, muito conhecer outros trabalhos dela. A Tiffany D. Jackson foi traduzida recentemente pela editora seguinte, com Fumaça Branca. Eu tô louca pra ler esse livro, ele tá uma das minhas metas pra ler durante esse ano, porque eu acho que é um dos poucos dessas 3 autoras que tem traduzidos pra cá. Mas eu quero muito conhecer mais da escrita delas, porque os contos que elas escreveram em Blackout ganharam meu coração. Então são esses os 11 mais alguns autores que eu conheci em 2022 e eu me apaixonei pela escrita deles. Se você não conhecia algum deles, comenta aqui quais deles você não conhecia e quais deles você ficou com vontade de conhecer depois de eu falar pra caramba sobre eles. Eu espero que eu tenha te incentivado a conhecer esses autores, que alguns deles se consagraram como os meus favoritos, principalmente essas últimas aí que eu citei, porque ganharam 100% do meu coração. Se você for conhecer, for ler algum trabalho desses autores que eu citei aqui, por favor comenta, vai ser muito importante pra mim saber que eu te incentivei de alguma forma a ler esses ótimos autores que eu conheci no ano passado. Se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de curtir, de deixar um comentário, compartilha com aquele amigo que também gosta de conteúdo literário e que vai amar essas recomendações também. Não deixe de assistir o vídeo do João, ao qual esse vídeo foi inspirado, vou deixar ele aqui na tela final pra você já acabar o vídeo e lá clicar e assistir o vídeo do João, que também tá incrível e é ótimo pra também você pegar algumas recomendações de autores pra conhecer durante esse ano. Inclusive eu peguei algumas lá no vídeo dele. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!